O desafio. O médium Davi procurou concentrar-se, tentando entrar em sintonia com o amigo desencarnado. A mente em desalinho, repleta de clichês sensuais, impossibilitava-o de manter o pensamento numa faixa de equilíbrio que lhe propiciasse a dilatação do campo perispiritual, indispensável ao fenômeno da psicofonia e do comando do centro dos movimentos pelo desencarnado. As ideias vulgares cultivadas criavam um envoltório de energia densa, negativa, que impedia a exteriorização parcial do espírito encarnado e a captação da que provinha do cirurgião espiritual. Da área genésica do médium, em busca de harmonização íntima, exteriorizavam-se ondas escuras, saturadas de baixo teor vibratório, traduzindo promiscuidade e cansaço das células geradoras de vitalidade, que se debatiam em luta vigorosa contra agentes psíquicos destruidores que tentavam invadi-las, para desarticular-lhes a mitose durante a prófase, dando início a processos patológicos irreversíveis. Por outro lado, o Dr. Hermann acercou-se do sensitivo e o envolveu com vigorosas vibrações que o alcançaram, rompendo a camada sombria que lhe impossibilitava o perfeito acoplamento psíquico. O esforço conjugado de ambos resultou em bem-sucedido fenômeno mediúnico. Não obstante, observamos que o receptor, em razão das barreiras a que a sua conduta censurável dera lugar, convulsionou, projetando os olhos um pouco para fora das órbitas, e tomou uma conduta diferente da sua personalidade, traindo desse modo o domínio do comunicante, que lhe obnubilou quase totalmente o centro da consciência. Abordando os presentes com expressões afetuosas, apesar do seu estilo rude, solicitou que lhe fosse trazido o primeiro paciente. Nesse comenos, os trabalhadores espirituais da casa, sob o comando de Vicente, estabeleceram as defesas vibratórias, até então não conseguidas em razão da perturbação reinante no recinto. Aproveitando-se do momento de clima de expectativa geral e de algumas mentes que sinceramente se concentraram em Deus e nas ideias superiores, esses laboriosos servidores distenderam telas magnéticas que circundaram a sala, enquanto uma lâmpada projetava irradiações semelhantes ao laser com potencial bactericida responsável pela asepsia, anestesia e hemóstase nos pacientes durante a incursão cirúrgica. Simultaneamente, outros espíritos que haviam sido médicos na Terra acercaram-se do cirurgião-chefe, responsabilizando-se por diferentes especialidades, já que o Dr. Hermann preferia operar as neoplasias, especialmente as de caráter maligno ainda sem metástases, o que lhe facultava dar largas à presunção, apresentando ruidosos espetáculos que divertiam a clientela e perturbavam alguns facultativos convidados ou que, curiosos, acorriam para acompanhar-lhe as demonstrações, que deveria ser realizado com unção e respeito, a pretexto falso de comprovar a imortalidade da alma, convertia-se em cenário para exibição teatral. A primeira paciente era portadora de uma pequena tumoração da mama, displasia, que a afligia sobremaneira. Atemorizada pelos resultados da tomografia e do aconselhamento médico para a pequena cirurgia, acreditava-se ludibriada, receando tratar-se de um câncer, havendo recorrido por isso ao auxílio espiritual. A pobre tremia, vitimada por acentuado desequilíbrio nervoso, e notava-se-lhe a face e os olhos congestionados por efeito das últimas noites mal dormidas e do choro contínuo. Mandando-a deitar-se na mesa de curativos, ora transformada em cirúrgica,
O Dr. Hermann pediu à auxiliar que desembaraçasse a paciente da blusa e sutiã, tocando a região afetada. De pronto, deu-se conta da quase nenhuma gravidade do problema, o que lhe facultaria uma bela atuação cirúrgica. Tomando de uma lâmina e sem desinfetá-la, começou o trabalho, que se nos afigurava hábil e grotesco, em face da introdução dos dedos com o objetivo de separar os tecidos que envolviam o nódulo displásico. Ante o temor da senhora, exortava-a rudemente à fé em Deus e nele, conseguindo em poucos minutos extirpar o pequeno tumor. Exibindo-o, informou que se poderia fazer o estudo patológico e se constataria a presença das células cancerosas. Ato contínuo, atirou-o a um recipiente reservado à coleta de peças extraídas. Uniu as bordas da incisão, da qual não brotava sangue, colou o esparadrapo, enfaixou com gaze a operada e, todos sorrisos diante da aclamação geral, mandou-a retirar-se, convocando outro paciente. O novo cliente era portador de uma catarata que lhe ameaçava a vista esquerda, tal a dimensão que assumira. Assistido por jovem médico oftalmologista desencarnado e membro da equipe, fez a remoção da película opacificada e colocou um chumaço de algodão preso por esparadrapo sobre o olho, recomendando o curativo para 3 dias depois. Desfilaram quase 80 pacientes, diferindo em pouco os problemas que os afligiam. A maioria trazia perturbações psicossomáticas, enquanto alguns outros portavam enfermidades diversas. Não obstante, não fora realizada cirurgia alguma de grande porte ou em órgãos essenciais e de difícil acesso, embora tal incursão fosse possível. Eram somente tentames que provocavam mais pasmo do que renovação moral, ajudando na propaganda dos efeitos. O amigo Vicente, percebendo-me a perplexidade e as mudas interrogações, com discrição e respeito, veio-me em socorro. O nosso Dr. Hermann, disse com certa melancolia, poderia realizar um trabalho precioso em favor do próximo, imprimindo dignidade ao fenômeno mediúnico e à imortalidade da alma. Afim, moralmente, com o instrumento de que se utiliza quando constata um grave problema de saúde que não pode resolver, apela para a informação de que se trata de karma e o paciente deve recorrer à medicina terrestre, como se não o fossem todos os fenômenos afligentes que procedem do passado remoto ou próximo. Certamente, a função da mediunidade não é de promover curas, como arbitrariamente supõe e pretendem alguns desconhecedores da missão do Espiritismo na Terra. Fossem eles vinculados à doutrina e seria incompreensível tal comportamento. Entretanto, em uma sociedade espírita, a tarefa primacial é a de iluminação da consciência ante a realidade da vida, seus fins, sua melhor maneira de agir, preparando os indivíduos para a libertação do jugo da ignorância, a grande geradora de males incontáveis. Apesar disso, o amor de Deus permite que nós também, os desencarnados, procuremos auxiliar as criaturas humanas quando enfermas, sem nos entregarmos à injustificável competição com os médicos terrenos, fazendo crer que tudo podemos. Silenciou por breves minutos e logo prosseguiu. Os curados, qual ocorreu ao tempo de Jesus, prosseguem como antes, com raríssimas exceções, retornando quando adquirem novas mazelas e mandando outros enfermos que se sucedem em espetáculos lamentáveis. Não cuidam de remover as causas morais das suas doenças mediante a adoção de uma conduta correta, de um trabalho fraternal de socorro, de educação pessoal,
de modo que possam entender os fundamentos da vida e, transformados interiormente, contribuam em favor de uma sociedade mais justa e mais feliz. Somente quando o homem assumir suas culpas, delas reabilitando-se, suas responsabilidades, aplicando-as numa vivência correta, sua consciência, agindo com equilíbrio, é que encontrará a sua integração plena na vida com saúde e paz. Utilizando-se dos mecanismos escapistas a que se aferra e escamoteando o dever, apenas logra adiar o enfrentamento com os problemas que gera, com as dores que desencadeia, portanto, consigo próprio. Ninguém se evade indefinidamente da sua realidade. Buscamos auxiliar esses labores que foram instalados em nossa casa, à nossa revelia, porque os necessitados, embora ignorando os problemas reais que os tipificam, são credores de compaixão e amor, constituindo-nos oportunidade para treinarmos paciência e caridade. Acreditamos, porém, que em face da conduta do pobre médium, em breve teremos esses serviços interrompidos, quando então retornaremos às bases do compromisso que ficou esquecido. Permanecemos em reflexões profundas, constatando a excelência e oportunidade dos argumentos do amigo, considerando, sobretudo, a transitoriedade do corpo, que sempre está sujeito a alterações que decorrem da sua estrutura frágil e complexa, invariavelmente vítima da condução irregular que lhe impõe o espírito reencarnado. O homem-espírito é um ser eterno, e as suas experiências no corpo constituem-lhe metodologia para a aprendizagem dos valores elevados e fixação deles no imo. Não me pude deter em mais amplas reflexões, porque nesse momento, uma agitação e gritaria em frene tomaram conta do pequeno recinto. Tratava-se de uma senhora de parcos recursos econômicos, visivelmente mediunizada em largo processo de obsessão que vinha trazida à força por vários homens simples e bulhentos. O suor lhes escorria em bátegas, traduzindo o esforço de que se viam objeto. A aturdida, desgrenhada, com os olhos um tanto fora das órbitas, as mãos crispadas, a boca em rictos de crueldade, pálida e anêmica pela demorada vampirização que padecia, quando foi atirada na direção do Dr. Hermann, gargalhou zombeteira. "Eu o conheço, charlatão!" gritou com voz estentórica. Percebi que os dois desencarnados viram-se, sem a necessidade do instrumento ocular dos médiuns. O cirurgião acercou-se e aplicou ruidosa bofetada na face da obsessa, desculpando-se. Trata-se de um episódio histérico e este é o melhor recurso disponível no momento. Notei que as pessoas estavam estarrecidas, receosas. O obsessor, indiferente ao golpe que a sensitiva sofreu, sem o temer, voltou à carga explodindo. "Venho desmascará-lo e demonstrar que você não tem força para afastar-me daqui. Eu o conheço, por isso impedi que a trouxessem antes e, ao aquecer agora, resolvi enfrentá-lo. Vamos, expulse-me se pode." A situação era constrangedora. Irritado, o médico solicitou a uma das auxiliares que lhe trouxesse determinado medicamento com alta dose sonífera e, amargando revolta, após recebê-lo, aplicou-o no músculo da enferma espiritual. Contava com os resultados favoráveis, o que não aconteceu, porquanto o adversário blasonou. "Eu consigo neutralizar a ação da droga e ela não ficará entorpecida." Foi então que o aturdido cirurgião impôs aos auxiliares: "Retirem essa louca daqui e mandem interná-la para sonoterapia. A sua alienação necessita de tratamento prolongado.
que não pode ser feito em tais circunstâncias neste local. A sofredora foi literalmente arrastada por brutamontes e conduzida para fora do recinto, enquanto seu agressor espiritual gargalhava. Todos se encontravam desagradavelmente surpresos. O Dr. Hermann, porém, dando mostras de hábil histrião, passou a desviar a preocupação dos presentes, provocando riso e colocando o lamentável incidente em plano secundário. Algum tempo depois, o espetáculo estava encerrado e as pessoas retornaram aos seus lares. O Dr. Carneiro propôs-nos, então, acompanhar o médium. Comprometimentos negativos. Encontrava-me surpreso diante do inesperado desafio de resultados infelizes. Ao primeiro ensejo, interroguei o sábio mentor a respeito do acontecimento. Por que o Dr. Hermann não conseguiu silenciar e afastar do recinto o atormentado obsessor que o veio perturbar? Caro Miranda, respondeu-me sereno, recordemos que o nosso médico, não obstante os seus respeitáveis títulos como hábil cirurgião e generoso trabalhador, ainda não adquiriu os requisitos honoráveis da humildade e do amor que credenciam o ser com forças morais para tentames dessa natureza. Mencionemos que Jesus, após retirar o espírito imundo que atazanava o jovem, cujo pai lhe solicitara ajuda ao descer do Tabor, quando interrogado pelos discípulos sobre a razão pela qual ele o lograra e não eles, obtemperou com bondade, porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração, o que hoje traduzimos como conduta reta e comunhão com Deus em atos de enobrecimento. Não desconsideramos os valores que exornam o caráter do nosso amigo. Todavia, a escada do progresso moral se caracteriza pela infinidade de degraus e patamares, nos quais demoram todos aqueles que buscam a ascensão. Não estamos em um templo espírita, insisti com o interesse de aprender, onde a presença do bem, as vibrações da prece e as bênçãos da caridade geram psicosfera superior? Como se pode adentrar nele o perturbador consciente? Sem qualquer enfado, o orientador esclareceu. O verdadeiro templo é o coração, de onde procedem as boas como as más ações, parafraseando Jesus. Entendamos aqui o coração como símbolo representativo dos sentimentos. Se ele não se encontrar em harmonia, o lugar onde se esteja poderá criar condições para a paz, não, porém, para impedir os tormentos de quem os tem. Vejamos, um paciente com várias ulcerações, ao adentrar-se em um hospital e demorar-se num recinto asepsiado, frui de bem-estar sem dúvida, não se liberando, entretanto, das feridas que carrega. Assim, a casa onde nos encontramos possui defesas e barreiras magnéticas de proteção, mas estas não impedem que os hospedeiros de obsessão carreguem os seus comensais e lhes atravessem as áreas guardadas. Sabemos que as fixações profundas nos centros mentais não são de fácil liberação. Isto posto, embora os invasores, como no caso em tela, logrem ultrapassá-las, sentem-lhes as constrições impeditivas, no entanto, são arrastados pelo imã psíquico das suas vítimas. Não seja, portanto, de estranhar esta como outras ocorrências semelhantes. O que podemos interceptar são as invasões dos assaltantes desencarnados, quando investem, a sós ou em grupos, sem o contributo da energia mental dos que lhe compartem os interesses no corpo físico. Ademais, tenha em mente que o nosso Esculápio
tem gerado problemas psíquicos e éticos na casa que Vicente tem tido dificuldade para regularizar, mantendo os antigos níveis de harmonia vibratória que eram comuns antes das suas cirurgias. Por tais razões, desafiado e sabendo dos limites das suas possibilidades morais, sem a humildade necessária para a prece e a súplica a Deus com unção, a fim de que fizesse o mais acertado para o momento, ele fugiu para as atitudes descaridosas, agressivas e infelizes. Agora, sigamos Davi e sua corte. Sentia-se nas pessoas que o acompanhavam, o médium invigilante, um certo ar de arrogância decorrente do privilégio de compartilhar-lhe a convivência. A dor generalizada em derredor não a sensibilizava, pelo contrário, causava-lhes enfado, até mesmo algum asco. Acostumaram-se àquele espetáculo no qual funcionavam como intermediárias das negociações, capacitadas para conseguir consultas e cirurgias, os ansiados milagres que não existem. Os enfermos não atendidos tentavam alcançar o médium à sua saída, suplicando-lhe socorro em total desvario, invertendo os objetivos da vida e esquecidos de Deus, enquanto ele, embora gentil, desembaraçava-se dos que lhes pareciam cansativos e desagradáveis. Fora das defesas vibratórias da casa, encontrava-se uma turba multa constituída de desencarnados de vários portes, doentes, perturbados, zombeteiros, escarnecedores e obsessores, em um pandemônio ensurdecedor, em que não faltavam blasfêmias, motejos e agressões. O tráfego na rua era igualmente confuso, as duas esferas da vida misturavam-se, sem que os encarnados se apercebessem da ocorrência, uns atropelando aos outros. Quando um grupo atravessou as fronteiras de defesa espiritual, as entidades, à semelhança do que acontecera antes com os encarnados, praticamente assaltaram os descuidados, umas arremetendo acusações insensatas, outras utilizando-se de arengas e zombarias, diversas criticando, porém as mais terríveis, ameaçando com indisfarçável rancor, prometendo desforços cruéis. O médium era o alvo preferido, embora os seus aficionados não escapassem à assanha geral. Ao se adentrarem nos automóveis, fizeram-se acompanhar de alguns espíritos ociosos e de outros odientos que passaram a compartilhar-lhes a convivência. Davi, porque dotado de maior sensibilidade, experimentou a psicosfera pestífera e, ao absorver os fluidos de um adversário que se lhe acercou, sentiu-se nauseado, ligeiramente aturdido. Os amigos não lhe perceberam o pálor da face, nem a sudorese viscosa que subitamente o dominaram. O fenômeno vinha-lhe ocorrendo a miúde e ele sabia que algo estava em desajuste. Todavia, a fascinação de que se via objeto e a prosápia que passou a fazer parte da sua conduta não lhe permitiram reagir positivamente, conforme deveria fazê-lo, seguindo a recomendação do Evangelho a respeito da vigilância e da oração. No silêncio natural que se fez no veículo, enquanto vencia as distâncias, o médium começou a reflexionar, direcionado por antigo benfeitor espiritual que o emulara à tarefa. Lúcido, ele sabia dos gravames que colocava no ministério, contudo, se sentia hipnotizado pelo luxo e prazer. A sua fora uma jornada rápida, desde o lar modesto à mansão faustosa onde agora residia. Seus negócios prosperavam, os investimentos davam lucro, todos, no entanto, ou quase todos, eram frutos ácidos da simonia exorbitante a que se entregava. Assim mesmo acreditava, ou esforçava-se para tanto,
ser-lhe o sucesso um sinal de apoio do alto, pois que, do contrário, o êxito material não o acompanharia. Confundia a ostentação e o desperdício com o triunfo, que é sempre o do homem sobre si próprio, manifestando-se com harmonia e equilíbrio emocional. O amigo espiritual, utilizando-se do momento, acercou-se mais e insuflou-lhe ideias positivas, afastando psiquicamente o adversário. Ele recordou-se da genitora desencarnada que foi atraída no momento e antes o conduzira nos primeiros tentames da mediunidade, e ela, tocando-lhe o centro da memória, levou-o a recordar-se das experiências cirúrgicas iniciais, quando ele se havia comprometido à ação da caridade com as mãos limpas no serviço do bem. Lentamente fora sendo vítima da bajulação e do cerco da propaganda, derrapando por fim nos comprometimentos. Com as lembranças ativadas por sua genitora e por Ernesto, o amigo referido, volveu ao momento da primeira recompensa em dinheiro. Havia terminado o socorro a uma jovem de família rica, recordou-se, portadora de neoplasia maligna, que operara com excelente resultado. Ao despedir-se dos seus genitores, o pai, acostumado a tudo comprar, ofereceu-lhe um cheque de alto valor. Tentando recusá-lo, foi vencido pelo argumento cínico do pagante. Este valor corresponde a algo mais do que você ganha em um ano. Que não receba nada dos pobres está certo, porém, com esse dinheiro, você terá tempo de atender mais, sem necessitar esfalfar-se no trabalho rotineiro que lhe rende uma ninharia. Para mim não é nada, mas para você, que lhe parece? Adelaide, que acompanhava a cena com ansiedade e cupidez, fez-se o voto de Minerva, acatando o parecer do negociante. É justo. Quem pode, retribui, a fim de que você se dedique de corpo e alma aos que não podem recompensar. Frágil na estrutura moral, encontrou o argumento, desculpa para a descida espiritual. O caleidoscópio das recordações acionado pela mãezinha e pelo mentor fê-lo titubear, desejando retornar ao lar, livrar-se dos companheiros exploradores. Quis orar, no entanto o automóvel chegara ao destino, um hotel de luxo, onde iriam jantar com algumas jovens acompanhantes e seus amigos. Como se despertasse de um letargo, sentiu-se estimular. Aguçado nos apetites, atraiu novamente o parceiro espiritual, vampirizador de suas energias, e saltou do carro sacudindo a cabeça para liberar-se das lembranças. O Dr. Hermann e os seus cooperadores, embora não primassem pelo equilíbrio espiritual e se sentissem na atividade mais por dever, não concordavam certamente com os disparates do médium e o ameaçaram, mais de uma vez, de criar-lhe uma situação pública constrangedora caso não adotasse uma conduta morigerada. O grupo, recebido no saguão do hotel pelas moças de encontros que já haviam iniciado, o degustar de canapés e drinques vários, foi envolvido pelo entusiasmo reinante e entregou-se às sensações que o ambiente propiciava, regalando-se no prazer. O Dr. Carneiro de Campos e nós ficamos a regular distância da mesa comprida na qual o médium e os seus amigos se encontravam. Ernesto, sentindo-se descoroçoado ante a reação de Davi, que não lhe aceitou a indução mental para seguir à casa, acercou-se de nós e comentou: o triunfo mundano, sem dúvida, é um terrível adversário do homem de bem e grande empecilho para o seu progresso espiritual. Constatado que o médium, assoberbado por problemas e dificuldades, sempre se dedica ao ministério com mais fidelidade e renúncia. Por isso mesmo, não há como negar que, entre as grandes provações do mundo,
estão incluídos o poder temporal, a fortuna, a beleza, a inteligência, porque do seu uso depende o futuro do espírito. Reflexionando um pouco, asseverou: o nosso descuidado Davi necessita de uma advertência mais enérgica, embora desagradável, a fim de tentarmos despertá-lo. Pedindo licença, afastou-se. Quase de imediato deu entrada na sala de refeições o Dr. Hermann Grass. Ele relanceou o olhar pelo ambiente repleto em penumbra quebrada pelas velas acesas sobre as mesas, e acercou-se do médium quando este ingeria mais uma dose de alcoólico, abraçando-o a uma moça atormentada pelo sexo, que já se encontrava estimulada pela bebida, por sua vez em lastimável estado de parasitose obsessiva. Concentrando-se fortemente, o cirurgião desencarnado chamou o médium pelo nome. Este captou-lhe a onda mental e reagiu negativamente, objetando que aqueles eram os seus momentos para refazer-se e desfrutar a vida. Afirmava-se vivo e não desencarnado, portanto com necessidades humanas. Simultaneamente, a moça arrastou-o para a pista de dança e, envolvendo-o em languidez, colou o seu ao corpo dele. Os vapores alcoólicos tomaram a casa mental do invigilante e, enquanto rodopiava com a parceira, sentiu aumentar a tontura que já o dominava. Nesse momento, o Dr. Hermann condensou a energia psíquica e apareceu-lhe, repreendendo-o com veemência e disparando na sua direção uma onda vibratória que o atingiu, produzindo-lhe uma forte excitação, após o que ele deu um grito e tombou desmaiado. A ocorrência chamou a atenção geral. Garçons e amigos correram precípites e o carregaram para outro cômodo, enquanto algumas pessoas que não o conheciam lamentaram a cena com desdém. É o tal médium famoso e desonesto? Deve estar embriagado com o dinheiro das suas vítimas. Por que não se cura a si mesmo? O infeliz despertou logo após haver vomitado, padecendo rude dor de cabeça e sem recordação exata do que lhe havia sucedido. Acalmado pelos amigos, foi de imediato levado para casa, enquanto comentavam sobre o laudo jantar que não pôde ser concluído. No lar, aguardava-o uma outra surpresa. O filho Demétrio, febril, estava quase delirante. Assim, o encontrara Adelaide ao retornar da reunião sem o marido, e receosa de alguma convulsão, preparava-se para levar a criança a uma clínica especializada, providência que logo se consumou com a chegada do pai. O pequeno era portador de uma virose não definida e ficou internado para observação. O benfeitor e nós aplicamos-lhes recursos terapêuticos após a saída dos genitores, e fiquei a meditar nos danos que a imprevidência moral provoca, gerando consequências duradouras. O casal saiu da clínica em discussão acalorada, recriminando-se um ao outro. O infortúnio tomava corpo numa família que fora programada para a paz e o progresso, mas que a insensatez e a perturbação esfacelavam.